Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 10, que tem o seguinte título: O Cristo crucificado está consumado. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia da CPAD, primeiro trimestre de 2018, com os comentários de Natalino das Neves, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, e assim você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Mateus capítulo 27 e o versículo 50. Verdade prática. Depois de muito sofrimento e dor, a morte de Cristo na cruz proporciona a justificação de todo aquele que nele crê. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, do versículo 32 até o versículo 37, e também do versículo 45 até o versículo 51, que diz assim: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Introdução. O capítulo 27 do Evangelho de Mateus descreve o suicídio de Judas, o julgamento de Jesus, a sua crucificação e sepultura. Mateus retrata com precisão os momentos que antecedem a crucificação, inclusive os horários dos acontecimentos.
Tudo aconteceu conforme as Escrituras Sagradas e com a permissão de Deus. Ao longo de sua viagem para Jerusalém, Jesus por 3 vezes anunciou a sua crucificação e morte. Mateus capítulo 16 e o versículo 21. Também no capítulo 17 e os versículos 22 e 23. Também no capítulo 20 e o versículo 18. Então o momento chega, como ele havia predito. Depois de um julgamento forjado e repleto de falsos testemunhos das autoridades religiosas e políticas, Jesus é condenado e conduzido à morte de cruz. Este é o tema que estudaremos na lição de hoje. Primeiro tópico: crucificação de Jesus. Em primeiro lugar, a vida e o sofrimento de Jesus foram previstos nas Escrituras Sagradas. O relato da vida e da obra de Jesus seguiu um plano previamente estabelecido pelo Senhor e que foi relatado já no Antigo Testamento. A paixão e a ressurreição de Cristo são os fundamentos do cristianismo. Por isso, podemos encontrar referências a respeito deste assunto, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em segundo lugar, os flagelos e escárnios no caminho do Gólgota. O caminho para a cruz foi um caminho de dor e tristeza, onde Jesus teve que enfrentar a zombaria e o escárnio. O sarcasmo a respeito da realeza de Jesus começou com os principais líderes religiosos. Mateus capítulo 26 e o versículo 67. Também no capítulo 27, do versículo 39 até o versículo 44. Continuou com os soldados e oficiais romanos após a condenação à morte por Pilatos. Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o versículo 31. A caminhada até o monte da crucificação foi marcada por atos de violência e opressão. Diante da fragilidade física de Jesus, devido aos maus tratos, Simão Cirineu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Ao chegarem ao lugar da crucificação, é oferecido a Jesus vinho misturado com fel. Tal mistura tinha um efeito entorpecente, mas Jesus, ao prová-lo, não quis beber. Mateus é o único evangelista que registra que, antes de recusar, Jesus o prova. Em terceiro lugar, a acusação de Jesus, Rei dos Judeus. Como os demais crucificados, Jesus ficou pendurado até que lentamente as dores e a exaustão física os levassem à morte. Se a perda de sangue e as consequências da flagelação não o matassem, a asfixia o faria. A vítima geralmente ficava fraca demais e não conseguia levantar o corpo para respirar. Mateus registra que os soldados repartiram as vestes de Jesus entre eles, lançando a sorte. Mateus capítulo 27 e o versículo 35. Uma referência ao Salmo 22 e o verso 18. Em cima de sua cabeça, na cruz, puseram uma tabuleta com a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mais uma vez, Jesus é escarnecido e desprezado. Mas no dia do Senhor, todas as pessoas de todas as nações terão que se dobrar diante dele para serem julgadas. Mateus capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 34. Afinal, ele é o Rei dos Judeus. Ponto importante. A partir da crucificação, as relações dos acontecimentos com o Antigo Testamento se intensificam.
pois a paixão e a ressurreição são fundamentos da fé cristã. Segundo tópico: morte de Jesus. Em primeiro lugar, morte de cruz. A morte de cruz era desprezada pelos judeus e pelos romanos. Os judeus a rejeitavam por questões religiosas e os romanos por questões políticas. Para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. Deuteronômio capítulo 21 e os versículos 22 e 23. Por isso os judeus não esperavam um Messias sofredor e muito menos um condenado à morte na cruz. Paulo afirma, quando escreve aos Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, morrendo na cruz. Gálatas capítulo 3 e o versículo 13. Ele faz uma referência a Deuteronômio capítulo 21 e o versículo 23. Os romanos reservavam a morte de cruz somente para os inimigos políticos, pessoas consideradas rebeldes e subversivas, que se recusavam a obedecer às ordens impostas pelas autoridades romanas. Essa morte era tão desprezível que um cidadão romano não poderia ser executado dessa forma. Em segundo lugar, a morte de cruz foi necessária para a justificação da humanidade. O primeiro clamor de Jesus na cruz demonstrou um grande desespero, e o texto utilizado por Mateus foi uma referência ao Salmo de número 22 e o verso 1, onde o justo, ao enfrentar uma oposição obstinada de seus oponentes, não encontra uma solução aparente e se vê abandonado por Deus. Por isso clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus, neste momento, sente a separação de Deus, pois os pecados da humanidade estavam sobre si. Ao ouvir as palavras de Jesus, o povo pensou que ele estava pedindo socorro a Elias. Mateus capítulo 27 e o versículo 47. Por isso, mais uma vez, zombam dele. Então o Salvador deu o seu último brado ao entregar o Espírito ao Pai. As palavras utilizadas por Jesus são uma referência ao Salmo de número 31 e o verso 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Em terceiro lugar, a morte de Jesus rasgou o véu do templo em dois. Mateus não somente fala a respeito do véu que foi rasgado, mas também menciona o fato de ter havido um terremoto. Mateus capítulo 27 e o versículo 51. O véu era símbolo da inacessibilidade do ser humano à presença de Deus. Ele tornava o sumo sacerdote o único intermediário entre Deus e o homem. Com a morte de Jesus, o véu se rasgou, nos dando livre acesso ao Todo-Poderoso. Jesus demonstrou que, por meio de sua própria vida e obra, cumpriu toda a lei e os profetas. A obra de Cristo satisfez a justiça de Deus e conquistou o direito da justiça perfeita, que é atribuída a todo que crê e aceita o sacrifício vicário de Cristo. Ponto importante: o sacrifício vicário de Cristo foi perfeito e cumpriu a lei. Por isso, não é mais necessário oferecer sacrifícios a Deus. Terceiro tópico: o sepultamento de Jesus. Em primeiro lugar,
José de Arimateia. Ele é apresentado pelos evangelhos sinóticos como um homem rico, membro do Sinédrio, justo, bom e discípulo secreto de Jesus. Mateus informa que ele rompeu a barreira do anonimato ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Os discursos de Jesus também alcançaram as pessoas da elite de Israel. João menciona que Nicodemos também foi com José de Arimateia sepultar Jesus. Enquanto os discípulos mais próximos abandonaram Jesus após sua prisão, surge um discípulo secreto que se expõe e coloca em risco sua posição e a própria vida. Se o corpo não fosse requisitado como costume, seria sepultado com os criminosos ou deixado para ser consumido por bestas selvagens e pássaros. Assim, 2 discípulos secretos acabam por participar de um momento importante do término da missão terrena de Jesus e para dar cumprimento às Escrituras, como veremos a seguir. Em segundo lugar, Jesus é sepultado em um túmulo emprestado. José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em um lençol de linho. Ele e Nicodemos fizeram uma cuidadosa e completa unção do corpo, conforme o costume judaico, e depois o colocaram em um sepulcro novo, uma tumba talhada na rocha. João acrescenta que o sepulcro não havia sido usado e ficava em um jardim próximo ao Gólgota, lugar estratégico devido ao pouco tempo para sepultamento. João, capítulo 19 e o versículo 41. O que José de Arimateia não sabia é que o túmulo novo no domingo pela manhã já estaria vazio. José pode não ter tido coragem durante o ministério de Jesus, mas agora ele se expõe e entra para a história como o homem que emprestou a própria tumba talhada na rocha para sepultar Jesus, o Filho de Deus. Em terceiro lugar, a guarda do sepulcro. 2 mulheres permanecem ali sentadas, Maria Madalena e a outra Maria. Elas dão continuidade ao testemunho da morte e sepultamento de Jesus. Mateus capítulo 27 e os versículos 55 e 56. Os chefes dos sacerdotes também ficaram preocupados com o túmulo de Jesus. Os discípulos se esqueceram da promessa que Jesus havia feito de que ressuscitaria ao 3º dia, mas estes não se esqueceram. Os chefes dos sacerdotes vão até Pilatos e pedem para que o túmulo seja guardado, para evitar que os discípulos roubassem o corpo e testificassem uma suposta ressurreição. Pilatos atende ao pedido deles e envia um destacamento para selar o túmulo e guardá-lo. Indiretamente, eles acabaram por colaborar com a comprovação da ressurreição de Jesus. Ponto importante. 2 discípulos secretos sepultaram o corpo de Jesus e 2 mulheres guardaram o corpo. Conclusão. Nesta lição aprendemos que Mateus demonstra que o sofrimento, o escárnio e a crucificação de Jesus aconteceram segundo o que estava previsto nas Escrituras Sagradas. A morte de Cristo, desprezada pelos judeus e romanos, passou a ser motivo de vitória e vida eterna para todos aqueles que creem mediante a justificação alcançada por Cristo. E assim finalizamos mais um podcast. Seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus.
Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve, em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.